Agora é oficial, o Brasil virou alvo direto de sanções internacionais, e tudo por causa de Lula e do STF. Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2025 com um recado claro: basta de complacência com governos e instituições que traem seus próprios povos em nome de uma ideologia autoritária. E quem virou o primeiro alvo dessa nova doutrina? O Brasil, mas não o Brasil do povo trabalhador e conservador. O alvo é outro: a elite togada do STF e os aliados internacionais de Lula, figuras que transformaram o Estado brasileiro num campo minado contra quem ousa discordar do discurso oficial. Não é teoria da conspiração, é ação declarada. Liderado por Marco Rubio, agora à frente do Departamento de Estado, o governo americano iniciou uma ofensiva que mira diretamente os responsáveis por desfigurar a democracia brasileira, um por um, com nomes, cargos e medidas concretas. Os ministros do STF que votaram pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro agora enfrentam o peso de uma retaliação internacional. Seus vistos foram revogados, seus nomes entraram na mira de sanções econômicas e até empresas ligadas a eles passaram a ser monitoradas e pressionadas. E por que tudo isso? Porque ousaram punir o único presidente que teve coragem de enfrentar o sistema. Enquanto Lula e Janja são poupados por conveniências diplomáticas, os bastidores revelam uma movimentação coordenada para isolar institucionalmente o Brasil. A peça mais simbólica disso? A ameaça concreta de descredenciamento da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, o que na prática significaria uma suspensão total das relações diplomáticas com o nosso país. Um gesto que escancara o abismo aberto entre o Brasil lulista e a nova ordem conservadora que ressurge no mundo. Mas atenção, essa não é uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil. É uma resposta contra um grupo que se apropriou das instituições para servir a uma ideologia. Contra ministros que reinterpretam a Constituição conforme os interesses do momento. Contra uma elite que cala adversários e chama isso de justiça. A imprensa tradicional, é claro, silencia ou distorce. Apresenta tudo como grosseria diplomática de Trump. Mas a verdade é outra. O recado foi dado com todas as letras. Se você destrói a democracia em casa, enfrentará consequências fora dela. E o Brasil foi o primeiro da fila. Não foi no começo do ano. A retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil só se tornou oficial em julho de 2025. Mas quando veio, veio com força e clareza. Após meses de silêncio estratégico, o governo Trump enfim revelou seu plano: usar o peso diplomático e econômico americano para punir os responsáveis pela destruição do legado conservador no Brasil, principalmente os ministros do STF e os aliados diretos do governo Lula. A medida mais barulhenta foi anunciada no dia 9 de julho, tarifa de 50% sobre uma série de produtos brasileiros, com início da aplicação já marcado para 1º de agosto. Não é exagero, estamos falando de uma decisão que impacta diretamente o setor de exportação de produtos como químicos, café, suco de laranja e aço. E segundo a equipe de Trump, o motivo é político. É uma resposta direta ao que chamaram de criminalização da oposição e censura institucionalizada no Brasil. Ou seja, o alvo da sanção não é a economia em si, é a cúpula que opera a perseguição judicial contra a direita. O governo americano não está escondendo a motivação: punir os responsáveis por marginalizar Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Mas essa é só a primeira camada. A mais grave veio dias depois: revogação de vistos de 8 ministros do STF, além de familiares e assessores. Entre os nomes confirmados estão os principais articuladores das decisões que levaram à condenação política de Bolsonaro. Eles estão sendo tratados como responsáveis por um desvio autoritário institucionalizado, segundo palavras do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Rubio não economizou, disse que o Brasil se transformou num experimento autoritário disfarçado de democracia e que a América precisa dar o exemplo, não punindo o povo, mas os que se escondem atrás da toga e do discurso progressista para calar conservadores. Isso explica por que Bolsonaro foi poupado. Ele representa, na visão americana, a resistência legítima a um regime disfarçado. Enquanto isso, o governo Lula tenta apagar o incêndio. Foram mais de 10 reuniões diplomáticas, incluindo uma carta assinada por Lula em maio e uma tentativa de apelo pessoal de Alckmin ao Departamento de Comércio. Nada surtiu efeito.
Washington decidiu ignorar os pedidos de Brasília. O silêncio foi intencional e o recado é brutal. Se vocês escolhem a repressão interna, nós responderemos com isolamento externo. A retaliação americana é sim um marco geopolítico, mas é mais que isso, é um alerta mundial sobre o custo da hipocrisia institucional. O Brasil se tornou um exemplo negativo internacional e isso é responsabilidade direta do STF e de quem o protege. A retaliação dos Estados Unidos contra ministros do STF e aliados de Lula não é uma ação impulsiva. É uma estratégia montada com base jurídica sólida, articulada nos bastidores desde março e agora executada com precisão. O nome do instrumento legal é claro, Lei Magnitsky Global, um dispositivo poderoso que permite ao governo americano sancionar indivíduos envolvidos em corrupção, violações de direitos humanos e abusos de poder, mesmo fora dos Estados Unidos. E é exatamente por essa via que Marco Rubio está conduzindo a ofensiva diplomática contra o Brasil. Segundo fontes ligadas ao Departamento de Estado, os ministros do STF foram enquadrados nos critérios da Magnitsky por promoverem o que Washington classifica como perseguição política sistemática contra a oposição conservadora. E mais, há indícios de uso indevido de instrumentos judiciais para sufocar vozes dissidentes e interferir no processo eleitoral, elementos considerados gravíssimos pela doutrina jurídica americana. O que isso significa na prática? Que os nomes dos ministros já constam em listas restritivas. Isso implica congelamento de bens nos Estados Unidos, bloqueio de transações financeiras com instituições americanas e impedimento de atuação em empresas com vínculos nos Estados Unidos. Em alguns casos, até mesmo familiares próximos entram na mira. É uma humilhação diplomática sem precedentes e ainda por cima legalmente embasada. E não para por aí. O plano também inclui pressão direta sobre empresas brasileiras que mantêm relações comerciais com os ministros sancionados. Sejam contratos de consultoria, relações institucionais ou financiamentos indiretos, tudo agora está sob investigação. O recado é simples e duro. Quem se associa ao autoritarismo togado pagará o preço, mesmo fora do Brasil. Isso é inédito na história da diplomacia ocidental. Nunca um tribunal de um país democrático foi formalmente enquadrado por uma potência estrangeira como vetor de perseguição ideológica. O STF brasileiro entra, assim, para uma lista sombria que antes incluía ditaduras e oligarquias corruptas. A reação da mídia tradicional? Silêncio. Nenhuma manchete, nenhuma investigação. Os grandes veículos brasileiros tratam a aplicação da Lei Magnitsky como se fosse um erro de protocolo ou um gesto isolado. Mas os bastidores revelam o oposto. Essa é uma ação coordenada, discutida por meses e preparada com minúcia. E é apenas a primeira fase. A pergunta que não quer calar: se até uma potência como os Estados Unidos reconhece os abusos do STF, por que dentro do Brasil ainda tratam esses ministros como intocáveis? Por que os parlamentares silenciam? Por que a sociedade aceita como normal que a Constituição seja moldada ao sabor do dia? Porque há medo. E é exatamente esse medo que Trump e Rubio querem desmontar. As medidas adotadas pelo governo Trump não ficaram no campo simbólico. Elas já têm impacto real, direto e devastador. A tarifa de 50% anunciada para produtos brasileiros, com implementação marcada para 1º de agosto, está paralisando setores inteiros da nossa economia. E não se trata de grandes conglomerados apenas. Pequenos e médios produtores, especialmente os do agronegócio e da indústria química, já sentem os efeitos. O caso mais grave envolve os produtores de café e suco de laranja. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor desses produtos. Com a tarifa, os custos de exportação se tornam inviáveis. O resultado? Cancelamento de contratos, devolução de cargas e suspensão de novos pedidos. Milhares de famílias, especialmente no interior do Brasil, estão sendo atingidas por uma decisão tomada a 8.000 quilômetros de distância. E por culpa de quem? De ministros que colocaram seus interesses ideológicos acima da estabilidade nacional. E o impacto não se limita às exportações. A desconfiança internacional sobre o Brasil aumentou. Empresas que mantinham escritórios em Washington e Nova York ligados a autoridades brasileiras estão sendo investigadas. Instituições que financiavam projetos do governo agora analisam com mais rigor a procedência dos contratos. O nome do Brasil, que já vinha sendo manchado por escândalos e instabilidade jurídica, agora está oficialmente associado a um país sob sanção política internacional.
Lula tenta apagar o incêndio, mas está encurralado. Ele não pode confrontar publicamente os Estados Unidos, pois isso ampliaria ainda mais o isolamento do Brasil no cenário global. Ao mesmo tempo, não pode punir os ministros do STF, afinal, foram justamente eles que garantiram sua elegibilidade e blindaram juridicamente sua campanha. Está preso no próprio jogo que ajudou a construir. O resultado? Um governo paralisado, sem moral para reagir e sem apoio internacional para negociar. O Itamaraty virou espectador de luxo. A diplomacia brasileira, outrora protagonista na América Latina, hoje é ignorada. Embaixadas sem prestígio, acordos suspensos e uma ameaça inédita no horizonte. O descredenciamento da embaixadora brasileira em Washington, ato que, se confirmado, representa uma quebra formal de relações diplomáticas. Isso é gravíssimo. É uma espécie de expulsão diplomática, um gesto que os Estados Unidos só reservam a regimes considerados fora do padrão democrático aceitável. E o Brasil, pela primeira vez na história recente, entrou nesse radar. Não por golpe militar, não por censura da imprensa, mas por perseguição togada com chancela presidencial. É esse o legado da nova esquerda brasileira, transformar o país em um pária diplomático por não tolerar oposição interna. A crise entre Brasil e Estados Unidos não é apenas uma disputa diplomática, é um reflexo direto da guerra ideológica que se instalou dentro do nosso país. O alvo não são só ministros, nem apenas o governo Lula. O verdadeiro atingido por essa retaliação externa é o cidadão conservador brasileiro, aquele que foi às ruas, que defendeu a bandeira, que acreditou no voto e que foi traído pelas instituições que juraram protegê-lo. Essa retaliação internacional é uma extensão do que o conservador já viveu na pele desde 2019. Primeiro veio a criminalização de opiniões, depois a censura em redes sociais. Em seguida, prisões arbitrárias, perseguições políticas e processos movidos com base em interpretações subjetivas da Constituição. Agora, os que articularam essa perseguição, com toga, microfone e caneta, estão sendo punidos por um governo estrangeiro. Mas o conservador, mais uma vez, sente no bolso e na alma. O que está em jogo é mais que comércio, é o futuro de uma visão de país. A liberdade de expressão virou moeda de troca, a justiça virou instrumento de vingança. E o Brasil, que deveria ser soberano, virou laboratório de um modelo de repressão política tolerado por uma elite servil à agenda globalista. Essa elite, agora pressionada por Trump e Rubio, já se movimenta para posar de vítima. Mas quem foram as verdadeiras vítimas desde o início? Foram os caminhoneiros presos por protestar, foram os deputados silenciados por discordar, foram os influenciadores desmonetizados por falar demais, foram os brasileiros que viram seu voto ser invalidado por uma canetada. E agora, ao verem ministros perderem vistos e empresas recuarem de relações com o STF, esses brasileiros percebem que a conta está chegando e que o mundo está finalmente observando. Mas atenção, essa retaliação dos Estados Unidos não é por amor ao Brasil, é por coerência ideológica. Trump, conservador, age para defender seus pares. É uma reação contra um sistema que condenou Bolsonaro sem crime, que elegeu Lula com apoio institucional descarado e que calou metade da população brasileira com ares de legalidade. O eleitor conservador não pode ser espectador disso. Ele precisa entender. Essa guerra agora ultrapassou as fronteiras e o nome do Brasil está sendo jogado no tabuleiro global, não por seus méritos, mas pelas traições internas à liberdade. Se você se considera um patriota, um defensor da soberania nacional, saiba, o que está acontecendo não é apenas uma crise, é um divisor de águas. Ou enfrentamos agora, ou seremos silenciados para sempre. O que está acontecendo com o Brasil não é um caso isolado. É parte de uma engenharia maior, muito mais ampla, desenhada por potências e corporações que operam para moldar governos e sociedades conforme uma agenda progressista global. E neste momento, o Brasil está sendo usado como exemplo e campo de testes. Um país onde se experimenta o que dá ou não certo para calar a direita, sufocar o conservadorismo e reescrever o conceito de democracia com base em decisões superiores. Trump sabe disso, e é por isso que sua ação contra o Brasil é tão cirúrgica. Não é uma guerra comercial, é uma guerra ideológica travestida de sanção diplomática.
O objetivo é mostrar ao mundo que há consequências para quem se curva à tirania judicial e entrega a soberania nacional a burocratas não eleitos. E neste jogo, o Brasil está na linha de frente, seguido de perto por Colômbia e México, outros países da América Latina onde a esquerda aparelhou instituições com aval de elites globais. A estratégia é clara: pressionar onde o sistema é mais vulnerável, a diplomacia e a economia, para fazer ruir o castelo de hipocrisia montado pelo sistema lulista. Ao sancionar ministros do STF, os Estados Unidos estão mandando um recado direto para outras nações. Quem criminaliza conservadores e reescreve a Constituição com base em narrativas será isolado internacionalmente. Mas isso não significa que Trump esteja nos salvando. O conservador brasileiro precisa abrir os olhos. O Brasil está sendo colocado como exemplo pedagógico para os dois lados da guerra cultural. Se ceder, vira lição para a esquerda global. Se resistir, vira símbolo de reação para a direita internacional. A responsabilidade está nas mãos do povo e a cobrança será implacável. O descredenciamento da embaixadora brasileira, medida em estudo no Departamento de Estado, seria o gesto final. O Brasil deixaria simbolicamente de ser reconhecido como parceiro diplomático dos Estados Unidos. Seria uma quebra de laços que vai além da política. Seria a rotulagem formal de que somos, neste momento, um país sob suspeita ideológica. Você entende o peso disso? Não estamos mais falando de Lula, STF ou Trump. Estamos falando da identidade do Brasil diante do mundo. Estamos sendo julgados não por crimes reais, mas por decisões judiciais questionáveis que envergonham até diplomatas estrangeiros. Estamos no centro de uma batalha onde o que está em jogo é o direito de existir como nação soberana, com valores próprios e liberdade interna. E agora, mais do que nunca, a pergunta se impõe: vamos permitir que forças internacionais ditem os rumos do nosso país ou vamos reagir antes que seja tarde demais? É oficial, o Brasil está sob cerco. Um cerco diplomático, econômico e ideológico. Ministros togados, que se achavam intocáveis, agora veem seus nomes em listas de sanção. Empresas com ligações institucionais estão sob investigação. O governo Lula, acuado, tenta disfarçar a gravidade da crise, mas já perdeu o controle. E o povo? O povo assiste, atônito, ao colapso moral da República. O descredenciamento da embaixadora brasileira não é uma especulação, é o próximo passo. Um ato com peso simbólico e consequência prática. Suspensão total das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. É como se o Brasil deixasse de existir para a maior potência do planeta. E por quê? Porque escolhemos punir Bolsonaro e premiar seus algozes. Porque aceitamos que ministros nomeados acima da lei governem com a força da caneta e não da Constituição. Isso é tirania pura. Isso é um ataque à liberdade, ao conservadorismo, à soberania nacional. Eles não têm medo do Lula, não têm medo do STF. Eles têm medo de você, do brasileiro comum, patriota, cristão, trabalhador, que se recusa a baixar a cabeça para a máquina. Eles têm medo do que Bolsonaro representa, medo da força de um povo que, mesmo acuado, continua firme. Medo da verdade, porque sabem que ela é mais poderosa que qualquer toga. A pergunta é direta: até quando vamos tolerar isso? Quantas sanções serão necessárias até que o Brasil acorde para a realidade? Quantas famílias vão perder renda? Quantas empresas serão descredenciadas? Quantos diplomatas serão expulsos até que se reconheça o óbvio? O STF levou o Brasil ao isolamento. E os que o protegeram são cúmplices da ruína institucional que agora se expande para fora de nossas fronteiras. O conservador brasileiro precisa entender: isso não é política, é sobrevivência nacional. Se você chegou até aqui, é porque se importa, é porque sente na pele o peso dessa tirania disfarçada de legalidade, é porque enxerga o que a grande mídia esconde e o que o sistema tenta calar. E agora é a sua vez de agir. Comente aqui embaixo o que você acha da decisão dos Estados Unidos de sancionar ministros do STF. Isso é justiça internacional ou interferência externa? Sua opinião precisa ser lida pelos outros patriotas e por quem ainda está acordando. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Faça essa verdade circular. Mostre para sua família, para seus vizinhos, para quem ainda acredita na narrativa oficial. A censura só vence se o silêncio for maior que a coragem.
Deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda o nosso conteúdo a furar a bolha, a chegar mais longe, a romper o bloqueio imposto pelos algoritmos que tentam esconder quem pensa diferente. Esse canal só existe porque você apoia, e a resistência só é possível quando a verdade encontra a voz. Então ative o sininho, se inscreva e fique com a gente, porque aqui a liberdade ainda respira, mas depende de você mantê-la viva. Não se engane, o que está em jogo não é só uma crise diplomática, é a alma do Brasil. É a nossa soberania, a nossa liberdade, o direito de decidir os rumos da nossa nação sem a tutela de togados nem a chantagem de potências estrangeiras. Hoje são sanções, vistos revogados e ministros encurralados. Amanhã pode ser a criminalização completa da sua fé, da sua opinião, da sua família. Eles já tentaram calar Bolsonaro, agora tentam calar o povo. Mas a história mostra, quando o povo se levanta, nenhum império se sustenta. O que você faz agora define o amanhã. Se calar, será cúmplice. Se reagir, será patriota. O Brasil que acreditamos ainda vive nos corações dos que não se renderam. Mas ele precisa de você, precisa da sua indignação, da sua coragem, da sua presença nas ruas, nas redes, nas urnas. Não entregue sua liberdade de bandeja. Não aceite viver sobre um regime disfarçado de legalidade. O futuro ainda pode ser nosso, mas só se o presente for de resistência. O Brasil depende de você. E aqui, no Alvo da Notícia, essa luta não vai parar.